Então vamos começar aqui essa videoaula. O assunto de hoje é tradução, né? Eu vou gravar essa videoaula aqui botando áudio nos slides e também vou fazer uma videoaula em cima das animações que tem no software Gbol. Eu acho que dessa forma complementa bem o assunto, né? Mostra de forma animada o assunto dentro dos tópicos da disciplina Biologia Molecular. Então essa disciplina é ministrada por mim, professor Paulo Carneiro e a professora Débora. Aqui estão os nossos e-mails. Esse conteúdo vai ficar disponibilizado no Google Classroom, né? A gente criou uma turma lá e esse aqui é o código da turma para quem for entrar e participar. Então o assunto é tradução gênica, né? Então é para entender de que maneira uma sequência de aminoácidos é determinada, né? Então a gente sabe que a informação que está no DNA, ela pode ser passada a RNA num processo chamado de transcrição. Isso já foi visto, né? E essa sequência de RNA vai servir de informação, então, para formar uma cadeia polipeptídica, uma cadeia de aminoácidos, né? Esse processo aqui é o processo, então, que a gente chama de tradução, né? Então, essa informação que está no DNA, como é que ela vai chegar aqui, então, em uma cadeia polipeptídica? E essa cadeia polipeptídica depois vai ser utilizada, né, em vias metabólicas, em proteínas estruturais, então, para formar o que a gente chama de os nossos fenótipos, tá? Então, o assunto que a gente vai discutir hoje é como essa informação, então, vem desde o DNA até formar as cadeias polipeptídicas. Então, a gente já viu que o DNA ele pode produzir DNA através do processo de replicação, né? Ele pode ir a RNA através do processo de transcrição. E a gente vai ver hoje que ele pode formar proteínas, então, através do processo de tradução. O foco hoje é esse. Lógico que depois essas proteínas podem sofrer processos de modificação pós-traducional, né? Até ela exercer efetivamente a sua ação biológica, a sua atividade biológica. Então vamos diferenciar aqui eucariotos e procariotos com relação a esse processo de tradução, né? Eucariotos eles têm núcleo individualizado, então o DNA vai passar a RNA através do processo chamado de transcrição, né? Esse transcrito ele não está maduro, ele tem que ser processado aqui no núcleo, né? Então tem retirada de introns, adição de cauda poliar, adição de CAP, né? Mecanismos que vão proteger esse RNA, que vão facilitar a identificação deles no processo de tradução. Então ele vai ser transportado para o citoplasma e aqui no citoplasma é que vai ocorrer o processo de tradução, então formando as cadeias polipeptídicas. Já em procariotos, que não tem núcleo individualizado, né? Esse azulzinho aqui está representando o DNA. Esse DNA ele vai sendo transcrito, que é a RNA mensageiro e os outros RNAs, ribossômico e transportador. Esse RNA vai ser transcrito e como não tem núcleo individualizado, ele não tem que ser transportado, ele pode ser traduzido aqui nas estruturas, nos ribossomos, né? Em cadeias polipeptídicas. Aqui já dá para a gente ver que esse processo de tradução ele começa a leitura do mRNA, ou seja, do RNA mensageiro, na extremidade 5' né? E ele vai lendo, né, escaneando essas estruturas que a gente chama de ribossomos, vão escaneando, vão lendo essa sequência de nucleotídeos no RNA e adicionando aminoácidos na cadeia polipeptídica em formação. Essas cadeias polipeptídicas, essas cadeias de aminoácidos, então, elas podem ter várias funções, né? Elas podem ter funções enzimáticas,
estruturais, né, proteínas estruturais, transporte, função reguladora, defesa e outras, tá? Então, são processos extremamente importantes, a formação dessas cadeias polipeptídicas, e isso faz parte do processo de expressão gênica, né? Como que essa informação que está aqui no DNA, né, ela vai chegar nessas proteínas e, consequentemente, como essa informação vai chegar numa atividade biológica e vai chegar num fenótipo específico em um indivíduo, né? Isso aqui a gente chama de processo de expressão gênica. E a tradução, né, a produção dessas cadeias polipeptídicas é uma das etapas desse processo de expressão gênica, a formação dessas cadeias polipeptídicas que vão ter essas funções específicas. Essas cadeias polipeptídicas, assim que elas são formadas, elas apresentam essa estrutura linear, que é a estrutura primária. Ela pode apresentar estruturas secundárias, terciárias, quaternárias, que vão ser importantes para a função biológica dessas proteínas, né? Para o transporte delas para o local correto e para ela exercer efetivamente a sua função na expressão de características. Como eu falei, então, a estrutura primária é aquela sequência linear de aminoácidos formada logo após a tradução. A estrutura secundária ela é formada pela interação entre aminoácidos vizinhos dessa estrutura primária, essa aqui. A estrutura terciária é formada pela interação das estruturas secundárias, que são essas, e a estrutura quaternária pela associação de duas ou mais cadeias polipeptídicas, como está ilustrado aqui, né? Lógico que pode ter outras estruturas, outras moléculas que compõem essa estrutura terciária e quaternária. Esse assunto vocês acabam vendo mais lá na bioquímica. Então, o que a gente vai discutir efetivamente é como ocorre a síntese dessas cadeias polipeptídicas, né? Então, a gente vai discutir. Então, é inegável que existe uma certa ideia de código, né? Como que a informação que está no DNA primeiro ela tem que passar para RNA e depois ela vai passar a essas cadeias polipeptídicas. Então, como é que essa informação que está aqui no DNA, e a gente já sabe que o DNA ele tem essas 4 bases nitrogenadas, né, que compõem os seus nucleotídeos, como é que essa informação só dessas letrinhas aqui ela é passada? Então, vem essa ideia de código, né? Então, primeiro a gente vai discutir as características desse código genético. Depois nós vamos discutir as etapas da tradução e entender essa parte das etapas. Como eu falei, acho que fica mais fácil da gente entender com a complementação de uma videoaula também feita no software GBOL em processos animados, né, que dá um entendimento melhor desse processo, que é um processo dinâmico. Então, como é que esse código genético foi decifrado? Então, eles já sabiam a estrutura correta do DNA, que foi descoberta lá em 1953 por Watson e Crick, né, que ele é formado de nucleotídeos de adenina, timina, citosina e guanina, e já se conhecia os 20 aminoácidos. Então, como é que essas sequências de nucleotídeos do DNA levam à formação desses 20 diferentes aminoácidos das proteínas, das cadeias polipeptídicas? Então, eles começaram a fazer inferências, né? Então, se fosse uma base, cada base dessa aqui produzisse um aminoácido, por exemplo, o aminoácido 1, o 2, o 3 e o 4. Então, a gente seria 4 elevado a 1, né? E só existiria, a informação do DNA, então, só seria suficiente para formar 4 diferentes aminoácidos. Então, obviamente, não era esse aqui. Se da combinação de duas bases, de cada par desses aqui, né, a combinação desses 4, 2 a 2, ou seja, 4 ao quadrado, a gente teria a possibilidade de 16 aminoácidos, mas já se sabia, então, que são 20 aminoácidos diferentes que existiam nas proteínas. Também não era possível, então esses dois aqui meio que estavam descartados.
Se fosse da combinação de cada 3 bases dessas aqui, a gente teria 4 ao cubo, então a gente teria a possibilidade de ter 64 aminoácidos diferentes da combinação das 4 bases 3 a 3. Isso aqui seria mais do que suficiente para os 20 aminoácidos conhecidos nas proteínas. Então isso aqui podia ser. Então eles começaram a investigar, né, e conseguiram determinar que realmente eram combinações de 3 nucleotídeos que levavam à formação de um aminoácido, né? Foram vários estudos desde 1953, depois na década de 1960, né, que permitiram então decifrar esse código genético. Ou seja, cada trincazinha dessas 64 aqui, quais aminoácidos ou quais códons de iniciação, terminação eram possíveis, inclusive com pesquisadores ganhando prêmio Nobel por esses conhecimentos que foram esclarecidos na década de 60. Então, em 1961, Nirenberg e Mattei, né, eles conseguiram fazer a tradução in vitro, né? Ou seja, eles desenvolveram um sistema in vitro de síntese de proteína, né? Conseguiram sintetizar mRNAs, ou seja, RNAs mensageiros, e colocar toda a maquinaria necessária para o processo de tradução, ou seja, a leitura de um mRNA e produção de cadeias polipeptídicas dentro de tubos. E com isso eles conseguiram decifrar o código genético. O primeiro mRNA que eles fizeram era um poli-U, então eram várias trincazinhas de uracila, tá? E eles observaram que desse poli-U aqui se produzia então só o aminoácido fenilalanina, tá? Então aqui só PHE. Tá? Nem me lembro direito se a sigla é PHE, estou achando que a sigla é PHE para fenilalanina. Depois lá na tabela de código genético a gente confere isso aqui. Depois que eles conseguiram sintetizar esse poli-U e fazer a tradução e ver que produzia só a fenilalanina, né, outros pesquisadores, então, usando várias combinações, né, aleatórias, né, todas as possíveis combinações, definiram quais aminoácidos eram produzidos por cada trinca. E com isso eles montaram essa tabelinha de código genético. Então a gente tem aqui o CAG, o CAG, o CAG. Então, se a gente pegar U, seria essa primeira trinca aqui, e no experimento deles, eles viram que dá a fenilalanina, a PHE. Tá? Essas outras duas trincas aqui produzem a leucina, mais essas 4 trincas aqui produzem também a leucina. Então, aqui já dá para a gente ver alguns detalhes, algumas características do código genético. Uma das características é que um mesmo aminoácido, por exemplo, a fenilalanina, ela pode ser codificada por mais de um códon. Essas 3 letrinhas adjacentes no mRNA a gente chama de códon, tá? Isso vai ser importante mais adiante. Como a leucina, né, pode ser codificada por todos esses aqui, ó. Todos esses códons produzem a leucina. Então, um mesmo aminoácido pode ser codificado por mais de um códon. E aqui é importante vocês verem que esses códons que levam ao mesmo aminoácido, eles são iguais nas 2 primeiras letrinhas, tá? Eles só diferem aqui na última, né? Isso aqui é uma característica do código genético que a gente vê, que a gente chama de pareamento oscilante, tá? Dá para ver aqui, ó, também, ó. CU, 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 tudo leva a leucina, só difere a última base. Tá? Esse pareamento, então, para a última base não necessariamente precisa ser perfeito, aquele pareamento códon-anticódon, levando ao mesmo aminoácido. Uma outra característica interessante são os stop códon, o códon de terminação. São 3. Tá? E também tem o códon de iniciação, que é o AUG, que é a metionina. Tá? Então, nós temos 64 códons, né? Desses 3 são de terminação, os stop códons. Nós temos esse código de iniciação aqui,
Então, nós temos 61 códons que levam efetivamente à formação de aminoácidos. Então, vamos discutir algumas características do código genético, que é o código genético é universal, ou seja, a mesma trinca produz o mesmo aminoácido, né, na quase 100% dos organismos, né? Ele não é superposto, não permite sobreposição, né? E ele é redundante. São algumas características do código genético, são características bem interessantes. Vamos começar com o código genético degenerado, né? Então, quer dizer que mais de uma trinca pode codificar o mesmo aminoácido. Já chamei a atenção para vocês aqui, então, na tabela de códons. Né? Mais de uma trinca codificando o mesmo aminoácido. Esses são conhecidos também como códons sinônimos e geralmente a gente já viu, né, eles diferem na terceira base. Tá? Então nós temos aqui o códon, uma trincazinha de nucleotídeos adjacentes no mRNA, esse aqui é o mRNA. Tá? Aí nós temos o anticódon, é uma trincazinha, né, de nucleotídeos adjacentes no tRNA, né? O tRNA ele tem esse anticódon que pareia-se com o códon e leva um aminoácido para adicionar na cadeia polipeptídica a informação. Então vamos ver um negócio interessante aqui, ó. Esse códon, então, o CC, ele pareia com o A, U com A, C com G, C com G. Um pareamento perfeito aqui, levando o aminoácido serina. Né? Esse outro códon aqui, UCU, o U pareia com A, perfeito, o C pareia com G, perfeito, só que o U, em vez de parear aqui com um A, né? Como ele está na terceira base e esse pareamento aqui não é perfeito, ele existe esse pareamento oscilante aqui, esse U pode parear com o A, mas ele pode parear também com o G. E trazendo o aminoácido serina, que a gente já viu que o anticódon AGG, ele está associado à serina, tá? Então, por isso que a gente tem dois códons aqui, o UCC e o CU, ambos levando a adição do aminoácido serina na cadeia polipeptídica em formação, caracterizando então o código genético degenerado, pelo fato então da gente ter existir a possibilidade de mais de uma trinca poder codificar o mesmo aminoácido. Então aqui a gente pode ver que nessa última extremidade, né, do anticódon, se for G, ele pode parear tanto com U quanto com C. Agora, se for C e A, ele só vai parear com G e U, respectivamente. Se ele for U, ele pode parear com A ou G. E se ele for essa inosina, que é uma base incomum, que pode existir aqui no anticódon, ele tem três possibilidades. Pode parear com U, com C, com A. Mostrando essa inosina aqui, né? Ela pode parear com A, ela pode parear com U e ela pode parear com C. E as duas primeiras bases sempre com pareamento perfeito. A oscilação ocorre sempre na terceira. Tá? Qual que é a vantagem evolutiva disso? Né? Isso você implica então no fato de ter menor número de tRNAs do que os 61, né? Que seriam necessários de acordo com a tabela de código, ou seja, a gente precisa de menos tRNAs, já que mesmo os tRNAs podem associar a códons diferentes, adicionando os aminoácidos para formar lá aqueles 20 aminoácidos nas nossas cadeias polipeptídicas. Tá? Então essa aqui seria a vantagem desse pareamento oscilante, o fato de gastar menos energia, né? Gastar menos tRNAs para formar os 20 aminoácidos. Aqui só mostrando então essa questão da degeneração, os aminoácidos e os números de códons que podem codificá-los. Uma outra característica do código genético ele é não superposto, ou seja, não ocorre sobreposição. Tá? Então, o primeiro caso aqui é sem sobreposição. Então, observe que se eu tiver uma sequência de nucleotídeos no meu mRNA
dessa forma aqui, né? Essa primeira trincazinha aqui leva a esse aminoácido, essa segunda aqui leva a esse aminoácido, essa terceira a esse aminoácido, tá? Então, para ele ser superposto, teria que acontecer o seguinte: esse AUG leva a esse aminoácido 1, só que esse U aqui, com esse A que já está nesse primeiro aminoácido, ele pode ser lido, como se ele pudesse ser lido novamente, ficaria UAC levando ao aminoácido 2. E depois esse ACG levando ao aminoácido 3, caracterizando então sobreposição. Tá? Então isso não ocorre, ele é não superposto. Então essa trinca da origem desse aminoácido, essa trinca da origem desse aminoácido, essa trinca da origem desse aminoácido aqui, 3. Aqui outra forma de mostrar o código não superposto, né? O AU produz esse aminoácido 1, o CGU esse 2, o CAG esse 3. Né? Esse AUU, a gente já viu que ele produz o aminoácido 1, só que se eu pegasse esse UUG, que está aqui, ó, produziria o aminoácido 2. Isso se fosse permitido a sobreposição, mas não é. O código genético é não superposto, não permite sobreposição. Uma outra característica do código genético é ele ser universal. Então, aquela mesma trinca é capaz de codificar o mesmo aminoácido em qualquer organismo. Qual que é a vantagem disso? Então, vamos imaginar um processo de transgenia, né? Você vai pegar um segmento de DNA de uma bactéria, tá? E inserir em uma planta de milho, por exemplo, tá? Isso é possível. Tem uma bactéria do solo, então, que eles inseriram numa planta de milho, eles chamam esse milho, então, de milho BT, tá? É a sigla do nome da bactéria. Esse milho, então, passa a produzir uma toxina que impede que ele seja atacado por inseto. Tem uma ação, então, inseticida natural através do processo de transgenia. Por que isso pode ser feito? Porque os segmentos de DNA que produz esse transcrito, que vai produzir essa toxina, né, que vai proteger o milho, ele funciona na bactéria e ele funciona também no milho, justamente por esse processo essa característica do código genético é a universalidade. Ou seja, uma mesma trinca é capaz de codificar o mesmo aminoácido em qualquer organismo. O código genético, então, ele tem código de terminação. Então, o primeiro aminoácido sempre, tanto em procariotos quanto em eucariotos, a ser lido é a metionina, tá? Isso não quer dizer que todo aminoácido começa com metionina, né? Então, ele é usado na iniciação e depois essa cadeia polipeptídica pode ser quebrada, a parte dela não utilizada efetivamente na proteína que vai exercer sua função biológica, tá? E tem os códigos de terminação, que é o AA, o GA e o AG. Então, os tRNAs, quando encontram esses tipos de códons aqui, eles não levam aminoácido, eles levam um fator de terminalização que indica o fim do processo de tradução. Aqui é um esquema geral do processo de tradução, mostrando aqui então o mRNA ou RNAM, né? A extremidade 5' dele é onde ele começa a ser lido. Essa aqui é a subunidade menor dos ribossomos, essa é a subunidade maior dos ribossomos. Os ribossomos são formados por RNA mais proteínas, né? Esse aqui indica o tRNA, são 2 tRNAs aqui. Nós temos aqui essa trincazinha de nucleotídeo que são no RNA, que são os códons. Nós temos essas trincazinhas complementares ao códon, que são os anticódons, e aqui o tRNA ele carrega um aminoácido na outra extremidade, que vai ser adicionado na cadeia polipeptídica em formação. Os ribossomos eles têm o sítio A, que é o sítio aminoácido, o sítio P, que é o sítio peptidil. E os ribossomos movimentam nesse sentido aqui, começa na extremidade 5', movimenta nesse sentido, indo, lendo essas trincas e adicionando aminoácidos aqui na cadeia polipeptídica em formação. De forma geral, o processo de tradução é esse.
Vamos ver detalhadamente os RNAs ribossômicos e os transportadores. Como eu falei, então ele é formado de RNA transcrito a partir de genes do DNA, que estão no DNA, né? Gene é um conceito bem simples. Pode ser um segmento de DNA capaz de produzir um transcrito funcional, ou seja, um transcrito que pode ser um RNA mensageiro, que vai ser utilizado para formar a cadeia polipeptídica, mas pode ser um RNA ribossômico, pode ser um RNA transportador também. Então, da união desses RNAs mais proteínas, a gente forma a subunidade maior e a subunidade menor, né, aqui em procariotos. Essas subunidades ficam separadas. No momento da tradução, elas vão se reunir, formando o complexo onde vai ocorrer a tradução. Observe aqui que esse 30S e 50S é uma medida de densidade, né? 30S mais 50S daria 80S, mas quando eles se juntam é como se eles ficassem mais densos, eles têm um valor de 70S. Tá? E eucariotos é a mesma coisa, né? Então, RNA ribossômico mais proteínas formam a subunidade maior e menor que compõem a maquinaria onde vai ocorrer o processo de tradução. Os tRNAs, então, eles são RNAs com 50 a 95 nucleotídeos. Eles apresentam essa estrutura secundária aqui em forma de folha de trevo, contendo esses braços. Aqui nessa extremidade tem essa trincazinha que a gente chama de códon, de anticódon. E aqui é o braço aceptor, onde se liga o aminoácido. Então, em detalhe aqui o códon no mRNA mensageiro, o anticódon no tRNA e aqui o braço aceptor, onde se liga o aminoácido. Então, são estruturas que estão lá no citoplasma, elas vão captar esses aminoácidos e, através dessa pareamento códon-anticódon, ir adicionando na cadeia polipeptídica em informação. Então, como é que funciona o processo de tradução? A primeira coisa é a ligação dos aminoácidos aos tRNAs, a ativação desses tRNAs, tem uma enzima específica que faz essa função. Depois vamos ter a iniciação, a leitura do códon de iniciação, o AUG. Depois o alongamento, ou seja, a adição de aminoácidos, né, com base nessa informação de código vinda do DNA. E por fim, quando chegar num código de terminação, o fim do processo. Aqui indicando então a subunidade menor dos ribossomos, a subunidade maior, né? Essas subunidades, então, elas são constituídas por um sítio chamado aminoácido, o outro sítio chamado peptidil, né? E essa sequência Shine Dalgarno aqui, ela é importante para essa subunidade menor, então, ser reconhecida pelo mRNA e fazer a ligação e posicionar o primeiro aminoácido, o AUG, no sítio peptidil e, consequentemente, o próximo aminoácido a ser lido no sítio aminoácido. Aqui em detalhe, então, sítio aminoácido, sítio peptidil, e esse sítio também é identificado que é o sítio de saída, ou de exit, né? As enzimas importantes, então, no processo de tradução são aminoácido tRNA sintetase. O que elas fazem? Elas fazem a ativação do tRNA. Então, ela reconhece o tRNA e liga o aminoácido correto a este RNA transportador. A translocase, que transfere o tRNA ativado para o sítio peptidil, né? E a peptidiltransferase, que faz a síntese da ligação peptídica entre os aminoácidos. Então, eu tenho o primeiro aminoácido que foi adicionado, ele tem que ser ligado ao segundo aminoácido. Quem faz essa ligação aqui, essa ligação peptídica, então, é essa enzima aqui, peptidiltransferase. A iniciação, então, quais são as etapas? Ligação da subunidade menor do ribossomo ao mRNA. Isso requer que as subunidades do ribossomo estejam separadas. Tá? Então, primeiro se liga essa subunidade menor ao mRNA. Como eu falei, essa estrutura aqui é importante para esse reconhecimento.
Nós temos aqui o sítio aminoácido, o sítio peptidil, e nós já temos aqui o códon de iniciação, o AUG, que vai levar a metionina posicionado no sítio peptidil. E esse próximo códon posicionado aqui no sítio aminoácido. O alongamento e a translocação. Pela ação da enzima translocase, o tRNA ativado passa para o sítio peptidil. Então, esse aqui é o sítio aminoácido, esse aqui é o sítio peptidil. Tá? Quem faz essa translocação, ou seja, a movimentação desses ribossomos ao longo dessa fita de mRNA, então, essa enzima translocase. Nós temos aqui códon AUG, anticódon UAC, que levou ao aminoácido metionina. Tá? Nós temos aqui o códon AGU, que vamos ter o anticódon UCA, que está aqui, ó, o CA, que vai levar ao aminoácido serina. Né? Essa metionina vai ser ligada na serina pela enzima peptidil transferase, essa aqui, né? E isso aqui esse tRNA vai ser liberado. Agora, isso tem que se movimentar do sítio aminoácido para o sítio peptidil. Quem faz isso é a enzima translocase. Consequentemente, essa próxima trinca vai estar posicionada aqui no sítio aminoácido para o processo de tradução seguir. É isso aqui que acontece. Então, a peptidiltransferase, né, ela transfere o aminoácido do tRNA iniciador para o tRNA do sítio A, formando uma ligação peptídica. É isso aqui, ó. Aqui nós já temos a metionina ligada à serina. Isso aqui é através de uma ligação peptídica. Após a formação da ligação peptídica, o ribossomo se move 3 nucleotídeos na fita. Tá? O tRNA não carregado é liberado do sítio A. O peptidil tRNA move-se para o sítio A, do sítio A, né, para o sítio P, e uma nova trinca é exposta. Isso aqui é um processo ativo, pessoal, que na aula com o software GBOL vai ficar mais fácil de ser entendido. E a terminação acontece quando? Quando ocorreu o aparecimento no sítio A de um código de terminação, que é um desses aqui, né? Então, o tRNA não vai levar aminoácidos, ele vai levar fatores de terminação, né? E esses fatores de terminação vão decretar, né? Vão fazer com que ocorra o final da tradução. Então, ocorre a liberação do peptídeo do tRNA e dissociação do complexo ribossômico e o fim da tradução. Para finalizar aqui, vou mostrar um exemplo de aplicação da tradução. Lógico que a tradução é um processo importantíssimo no processo de expressão gênica, né? Mas um exemplo aqui com resistência a antibiótico. Tá? A tradução é frequentemente o alvo de antibióticos por ser essencial para os organismos vivos, né? E diferir entre bactérias e eucariotos. Então é possível desenvolver antibióticos que atuem impedindo a tradução de bactérias e não afetando o indivíduo que tomou esse antibiótico. Como exemplos aqui, a tetraciclina, ela liga-se ao sítio A dos ribossomos bacterianos e bloqueia a entrada de tRNAs carregados, impedindo a tradução, impedindo a síntese de proteínas essenciais para as bactérias e acabando com a infecção. Cloranfenicol, liga a subunidade maior do ribossomo e bloqueia a formação da ligação peptídica, também tendo ação bactericida. A eritromicina bloqueia a translocação. Então, são todos mecanismos, né, que impedem a tradução, impedem a síntese de proteínas importantes para bactérias e combate essas bactérias. Tá? Era basicamente isso.